E minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero meditar contigo na palavra de Deus que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9b até o verso 23, onde diz-nos bem assim a palavra de Deus. Edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e poderoso nome do Senhor. Deus, estamos diante da Tua palavra lida e pedimos que o Senhor traga a verdade da Tua palavra, ó Deus, descortinada dentro dos nossos corações. Fale conosco, nos impulsionando a vivê-la de forma prática e assim glorificar o nome do Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, querida, ao olharmos para o texto, nós notaremos que a igreja é o santuário da habitação de Deus. Se nós pegarmos o verso de número 9, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. A igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Paulo usa a metáfora do edifício para exatamente descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. Se você olhar lá no capítulo 6, do verso 19 e 20, você vai constatar com a veracidade dessa bendita revelação da palavra de Deus.
A igreja local, de igual forma, é templo de Deus. Capítulo 3, verso 16 e 17, terminamos de evidenciarmos com essa verdade. A igreja universal também é comparada ao templo de Deus, conforme nos diz Efésios, capítulo 2, verso 19 a 22. Dessa maneira, podemos afirmar que Deus habita em cada crente salvo. Deus habita nos crentes de uma forma local e Deus habita na igreja como o somatório de todos os convertidos de todos os lugares no mundo. Na edificação dessa igreja, como edifício de Deus, é preciso estar apercebido da importância da qualidade. Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus, seremos julgados em nosso trabalho. Um dia, Deus julgará o nosso trabalho, como lemos no verso 13 do capítulo 3. Deus está interessado em que construamos com qualidade. A igreja não é do pregador nem da congregação. Ela é a igreja de Deus. Somos edifícios de Deus, conforme a parte B do versículo 9 do capítulo 3 apresentou para nós. Haverá um julgamento para nós. A Bíblia diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, como vimos no verso 13. Esse dia é o dia do juízo, o dia da segunda vinda de Cristo, quando ele se manifestará em chamas de fogo, conforme a carta aos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, deixa claro para nós. A maneira que você está construindo será julgada e provada pelo fogo. Precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Deus não está apenas procurando números, Ele quer qualidade. Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício espiritual em relação aos números. Uma delas é a numerolatria, outra é a numerofobia. O que significa isso? Significa, no caso da numerolatria, as pessoas idolatram os números. Fazem qualquer coisa para encher a igreja, os bancos da igreja, superlotarem, terem 2 cultos no mesmo dia. Isso é ter um número como um ídolo. Isso é abominável e desagrada a Deus. Negociam doutrina, negociam princípio, negociam valores, fazem o que for preciso para que as pessoas adentrem a igreja. Assim trazem o próprio mundo para dentro da igreja. O outro é a numerofobia, ou seja, o medo dos números. Uma igreja um tanto quanto quantidade menor, se de repente a graça abundante de Deus alcança várias pessoas e elas chegam à igreja e ficam com medo. E aí, como que nós vamos discipular, trabalhar, acompanhar essas pessoas? O que vamos fazer com esse monte de pessoas? E ficam assustadas e com medo. São dois extremos e precisamos tomar cuidado com ambos. O alicerce apropriado, os materiais apropriados, o projeto apropriado e o motivo apropriado é o que eu quero partilhar com você nesse momento. Quando nós nos deparamos na leitura com verso 10 e 11, notamos que devemos construir sobre o fundamento certo. Foi isso que lemos. O apóstolo é claro. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém
pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, verso 10 e 11, evidencia essa verdade. O fundamento, o alicerce, a pedra fundamental da igreja não é o Papa, não é um pastor, não é um missionário, não é nenhuma liderança local. Pastores e pregadores mudam, eles passam, eles morrem. Somente a igreja edificada em Jesus sobrevive. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Você nota isso lendo Isaías 28:16, lendo isso em Atos 4:11, lendo essa verdade bendita em Efésios 2:20, e ainda encontra em 1 Pedro 2:6. Ele é a pedra sobre o qual a igreja está edificada, como nos diz Mateus no seu capítulo 16, verso 18. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo morreram. Eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. Não podemos abandonar a mensagem da cruz, embora essa mensagem seja escândalo para os judeus e, mais do que isso, loucura para os gregos. Paulo diz: eu estou determinado a pregar só Jesus. E o fundamento da igreja é Jesus. O verso 11 deixa clara essa verdade. Paulo está dizendo que quando o crente deixa de edificar sobre o fundamento, ele começa a mergulhar, ou seja, ele começa a naufragar na vida. Seria loucura construir uma casa sem lançar o fundamento certo. Imagina alguém começar a construir um edifício numa praia em cima de areia, sem colocar nenhum alicerce. Começa a colocar um tijolo, outro. Quando vem já na segunda carreira, você já vai notar que a segunda carreira de tijolos vão começar a escorregar, porque está em cima de areia, sem alicerce. E se continuar, não precisa nem de muito vento, uma tempestade, para que venha tudo abaixo, uma ruína plena, total e absoluta. Também seria uma irresponsabilidade construir uma casa lançando o fundamento errado. Quando nós saímos do verso 11 e pegamos o verso 12 ao 17, nós notaremos que precisamos construir com um material certo. Observem bem. Paulo usa duas categorias de materiais: ouro, prata e pedras preciosas pertencem a uma categoria de material permanente, belo, valoroso e difícil de ser obtido. Não é fácil para eu chegar para alguém e dizer para ela: dá um pulinho ali fora e dá uma procurada e vê se você acha uma barra de ouro de 1 quilo. Ela vai ficar assustada. E mesmo que ela queira e procure ao meio-dia com uma lanterna, ela não vai encontrar com facilidade ou nem com dificuldade. Depois, ele cita outros 3 tipos de materiais: madeira, feno e palha. Esses pertencem a uma espécie de material temporário, barato e fácil de obter. Se eu falar com alguém, dá um pulinho ali, pega um pedaço de madeira e traz aqui para mim, com menos de 30 minutos ele dá uma saída e traz um pedaço de madeira com facilidade. E o que representa todo esse material? É uma pergunta que não pode se calar. Esse material, querido, querida, não está falando de pessoas. Esse material está falando de doutrinas, está falando de verdades. Muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com um evangelho misturado, um evangelho com filosofia pagã, um evangelho mundano, secularizado, centrado no homem. Para Paulo, esse tipo de pregação era madeira, era palha, era feno.
nessa mesma linha de pensamento, em consistência com o contexto, ouro, prata e pedras preciosas, pode somente significar a verdade, e madeira, palha e feno significar o erro. Devemos construir com material nobre, duradouro e permanente, um material que resista ao fogo do julgamento. E preciso observar uma coisa: é necessário que o obreiro cave para encontrar esses materiais, porque ouro, prata e pedras preciosas não são encontrados na superfície, não são encontrados na calçada, na rua, na estrada. É preciso cavar, mergulhar, aprofundar na palavra bendita e gloriosa de Deus, mergulhar nas profundezas das riquezas de Cristo e se alimentar dessas benditas, gloriosas e finas iguarias. Se o obreiro ficar sempre na superfície, sem jamais se aprofundar, ele acabará construindo com palha, ele acabará construindo com feno e madeira. Esses materiais são encontrados em qualquer lugar da superfície. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13 a 15, capítulo 2, verso 1 a 5, capítulo 8, verso 10 e 11, apresenta a sabedoria da palavra de Deus como tesouro que precisa ser procurado, que precisa ser protegido e investido na vida diária. Os coríntios tentavam construir a igreja com a sabedoria humana, com a sabedoria desse século, com a sabedoria desse mundo, quando deveriam ter dependido da sabedoria de Deus em Cristo revelada na palavra. É importante ressaltar que em cada uma das figuras usadas para a igreja, Paulo deu destaque à palavra. A palavra de Deus é alimento para a família, semente para o campo e material para o templo. Tanto para edificar a família, quanto para plantar o campo, para construir o templo. O material, a obra-prima é a palavra de Deus. Pregadores e professores preguiçosos vão ver uma grande fumaceira no dia do julgamento. O material que eles usaram para edificar não resistirá ao fogo, nem eles vão receber recompensa. Deus nos adverte que se nós destruirmos o seu santuário usando material impróprio, ele nos destruirá. Isso não é condenação eterna, mas é a perda da recompensa, como nos diz o versículo 15 que nós lemos. No último dia, muitos mistérios vão se transformar, ou seja, muitos ministérios vão se transformar em cinza. A igreja não pode ser destruída sem severa punição. Levíticos 15, 31 e Números 19, 20 tratam dessas questões. Mas uma outra coisa que eu quero partilhar contigo é olhando para os versos 18 a 20 que nós lemos, onde aqui trata que devemos construir de acordo com o plano correto. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir de acordo com o plano correto. Paulo diz que há uma sabedoria no mundo que funciona no mundo, mas não funciona na igreja. A sabedoria do mundo não funciona para a igreja porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. O que o reino de Deus despreza, o mundo valoriza. O reino de Deus está em oposição plena, total e absoluta ao mundo, invertida de ponta cabeça. O reino de Deus tem valores invertidos. A igreja não é uma empresa secular. A igreja primitiva, meu querido, minha querida, não tinha nenhum dos segredos de sucesso do mundo.
Eles não tinham ricas propriedades. Eles não tinham influências no governo. Eles não tinham tesouros. A maioria dos seus obreiros não eram composta de grandes intelectuais. A maioria dos membros não era composta de grandes celebridades. Contudo, eles colocaram o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo. O mundo depende de dinheiro, depende de promoção, depende de prestígio e pessoas influentes. Mas a igreja depende de oração, do poder do Espírito, humildade, sacrifício e serviço. O bem-aventurado no reino de Deus é humilde de espírito e não arrogante. O bem-aventurado é um manso e não bravo que tenta dominar os outros pela força e mais que isso, pela crueldade. O bem-aventurado no reino de Deus é o que chora e não o que faz os outros chorarem. O bem-aventurado no reino de Deus é o puro de coração e não conquistador. O maior no reino de Deus é o que serve, não aquele que é colocado num pedestal para ser servido, para ser bajulado, para ser elogiado, não. Se nós estamos querendo construir a casa de Deus, devemos usar o plano certo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso no tempo, mas se cobrirá de cinzas na eternidade. Continuando e caminhando para a reta final, olhando para os versos 21 ao 23 que acabamos de ler, devemos construir com a motivação certa. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. E qual é a motivação certa de trabalhar na igreja e edificar o santuário de Deus? Uma pergunta que não pode se calar. Resposta é a glória de Deus. Toda vez que eu estou buscando a glória de homens ou querendo a glória de homens e colocando o homem no centro, eu estou tirando a glória que é exclusiva de Deus. Então a primeira motivação tem de ser a glória de Deus, e quando a glória de Deus é a nossa motivação, não vai existir partido, não vai existir disputa, não vai existir querelas, não vai existir ninguém querendo ser mais importante que o outro no seio da igreja. Os crentes de Corinto formavam partidos e comparavam homens. Nós vamos notar isso no capítulo 4, verso 6. E assim dividiam a igreja. Mas se eles estivessem buscando unicamente a glória de Deus, lutariam pela unidade da igreja. Paulo enfatiza que a igreja é herdeira de todas as coisas em Cristo. Paulo apela para a dignidade e o destino da igreja como correta motivação para se fazer a bendita e gloriosa obra. Se nós todos somos possuidores de todas as coisas em Cristo, por que é que vamos entrar numa disputa de partidarismo dentro da igreja? Todas as coisas pertencem a todos os cristãos. Não é a igreja que é nossa, nós é que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao ministro, mas o ministro que pertence à igreja. A igreja é riquíssima, ela é herdeira de Deus. Tudo que o Pai tem é do Filho. Cada crente tem todas as coisas em Cristo. Quão rico nós somos em Cristo, aleluia, louvado é o nome do Senhor. O pai disse para o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, na palavra de Deus:
Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Paulo afirma, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso. O mundo para habitar, para estudar, usar, deleitar, conquistar. A vida como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. A morte para pôr fim ao nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu. O presente, a providência, o cuidado, a direção. O futuro, a vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu e a vida eterna. Eu concluo essa fala afirmando as verdades ouvidas resumidamente. Vimos que devemos construir sobre o fundamento certo nos versos 10 e 11. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vimos que precisamos construir com o material certo, descrito nos versos 12 ao 17. Paulo usa duas categorias de materiais. Ouro, prata e pedras preciosas pertencem a uma categoria de material permanente, belo, valioso e difícil de ser obtido. Depois ele cita outros 3 tipos de materiais: madeira, feno e palha. Esses pertencem a uma espécie de material temporário, barato e fácil de obter. E o que representa todo esse material? Esse material não está falando de pessoas, mas de doutrina, de verdades. Vimos que devemos construir de acordo com o plano correto. Evidencia isso os versos 18 ao 20. A sabedoria do mundo não funciona para a igreja, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. O que o reino de Deus despreza, o mundo valoriza. O reino de Deus está em oposição invertida e ponta cabeça. O reino de Deus tem valores invertidos. A igreja não é uma empresa secular. E vimos também, no desfecho, verso 21 ao 23, que devemos construir com a motivação certa. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com a motivação certa. E qual é a motivação certa de trabalhar na igreja e de edificar o santuário de Deus? É a glória de Deus. Toda vez que estou buscando a glória de homens, ou querendo a glória de homens, e colocando o homem no centro, eu estou tirando a glória que é de Deus. Que o Senhor possa manifestar o poder dele, iluminando o nosso entendimento para a compreensão plena, total, cabal e absoluta da sua palavra e praticá-la para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos lendo e expondo a palavra do Senhor. Graças te damos porque ouvimos e a tua palavra falou conosco. Leva-nos para o campo prático da tua palavra. Que a palavra do Senhor não seja um grande acumular de teorias e conhecimentos multiplicados, não. Mas que a palavra do Senhor possa, através do Espírito Santo do Senhor, falar conosco, iluminando-nos, dando-nos conhecimento da tua verdade e nos ajudando a praticá-la e assim glorificando o teu nome. Nós te clamamos com gratidão e muita alegria. Em nome daquele que nos salvou e é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.